Em 1935, um homem chamado Erwin Schrödinger escreveu uma carta para Albert Einstein. Ele não estava tentando explicar uma nova descoberta brilhante. Ele estava irritado. Ele estava sendo sarcástico. Ele queria mostrar que a física moderna, tal mecânica quântica que estava surgindo, tinha se tornado um hospício. Para provar o quão ridícula a teoria era, ele inventou um experimento mental que envolvia uma caixa de aço, um frasco de veneno, um átomo radioativo e um gato. Schrödinger achava que, ao colocar essas coisas juntas, qualquer pessoa com bom senso veria que a interpretação dominante da física na época era um absurdo completo. O que ele não esperava é que, quase um século depois, o seu deboche se tornaria o ícone mais famoso da ciência moderna. E o pior, ele não esperava que o absurdo acabasse sendo a nossa melhor descrição da realidade. O problema é que você provavelmente aprendeu sobre o gato de Schrödinger do jeito errado. A cultura popular diz que o gato é um mistério sobre um bicho que está vivo e morto ao mesmo tempo até que alguém olhe. Mas o verdadeiro mistério não é o gato. O verdadeiro mistério é você. É o que acontece com o mundo quando você decide abrir os olhos. Para entender o que Schrödinger estava tentando ridicularizar, a gente precisa olhar para o que acontece no mundo invisível. Partículas subatômicas como elétrons ou fótons não se ou em um lugar B. Ela está em todos os lugares possíveis simultaneamente. Isso soa como misticismo, mas é um fato verificado em laboratório. Se você não mede a partícula, ela é um fantasma matemático. Mas, no momento em que você coloca um detector, no momento em que você observa, a partícula escolhe um estado. Ela colapsa. E foi aqui que o Schrödinger perdeu a paciência. Ele disse: esperem um pouco. Se o mundo subatômico funciona assim, e se nós somos feitos de átomos, então onde é que a mágica para? Ele desenhou o cenário. Você pega um gato e o coloca dentro de uma caixa de aço. Junto com ele, você coloca um contador Geiger e uma pequena quantidade de substância radioativa. Tão pequena que, em uma hora, talvez um dos átomos decaia, ou talvez não. As chances são exatamente de 50%. Se o átomo decair, o contador detecta, aciona um martelo, quebra um frasco de ácido cianídrico e o gato morre. Se o átomo não decair, o gato vive. De acordo com a física quântica da época, a famosa interpretação de Copenhague de Niels Bohr, o átomo, enquanto não é observado, está em superposição. Ele decaiu e não decaiu ao mesmo tempo. Mas, se o destino do gato está amarrado ao destino do átomo, então, por lógica, o gato também está em superposição. Ele está morto e vivo, não um ou outro. Os dois ao mesmo tempo. Schrödinger apontou para isso e disse: viram? Isso é patético. Um gato não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo. Logo, a física quântica deve estar incompleta. Mas a história deu uma volta irônica. Einstein concordou com ele. Eles passaram o resto da vida tentando provar que a realidade era objetiva, que a Lua continuava lá mesmo quando ninguém olhava para ela. Só que, quanto mais a gente avançava na tecnologia, mais o gato parecia estar certo, e o Schrödinger parecia estar errado sobre seu próprio deboche. A pergunta que fica ecoando no fundo da sua mente agora é: por que a gente não vê gatos mortos-vivos na rua? Por que a nossa experiência cotidiana é tão sólida e previsível, se a base de tudo é um caos de probabilidades? A resposta curta é algo chamado decoerência. Veja bem, a caixa de Schrödinger precisa ser perfeitamente isolada. Mas, no mundo real, o isolamento não existe. Átomos de ar batem no gato. O calor do corpo do gato irradia para fora. Poeira encosta na caixa. Cada uma dessas interações é uma observação. O universo está olhando para si mesmo o tempo todo. A realidade colapsa não porque um humano olhou, mas porque o sistema vazou informação para o ambiente.
O mundo macroscópico é apenas um estado de colapso constante e frenético. Mas isso abre um abismo filosófico ainda mais profundo. Se a observação, ou a interação, é o que define a realidade, o que acontece com as outras possibilidades? Em 1957, um físico chamado Hugh Everett propôs algo que fez o experimento de Schrödinger parecer uma brincadeira de criança. Ele sugeriu que a função de onda nunca colapsa. O gato nunca escolhe entre a vida e a morte. Em vez disso, no momento em que a caixa é aberta, o universo se divide. Em uma linha do tempo, você vê um gato vivo. Em outra linha do tempo, exatamente igual em tudo, menos nesse detalhe, você vê um gato morto. Nessa interpretação, chamada de muitos mundos, você não é um observador que cria a realidade. Você é apenas uma parte da equação que se ramifica. Existem infinitas versões de você agora mesmo, vivendo cada possibilidade que a física permite. Isso nos leva de volta ao ponto central do paradoxo. O gato de Schrödinger não é sobre biologia felina. É sobre a fronteira entre o sujeito e o objeto. Por séculos, a ciência operou sob a ideia de que nós somos espectadores passivos de um universo que funciona como um relógio mecânico. Nós olhamos pela janela e descrevemos o que vemos. A mecânica quântica quebrou essa janela. Ela diz que você não está apenas descrevendo o mundo. Você está participando dele. O ato de buscar a verdade altera a verdade que você encontra. Pense nisso por um segundo. Se a estrutura mais básica da matéria depende da interação para se tornar real, então a separação entre você e o universo é uma ilusão de ótica. Nós somos o mecanismo através do qual o cosmos deixa de ser uma nuvem de possibilidades e se torna um fato concreto. Schrödinger criou seu gato para mostrar que a ciência estava perdendo contato com a realidade. Ele queria proteger a lógica, a objetividade, o mundo sólido que podemos tocar. Ele falhou. Mas, ao falhar, ele nos deu algo muito mais valioso: um espelho. O gato na caixa é o lembrete de que a nossa percepção é limitada. Nós vemos o resultado final, o gato morto ou o gato vivo, e achamos que essa é a história toda. Imagine the burden of a man who cannot even groan in pain without the risk of collapsing the roof of his family. There are old... O infinito, onde tudo é possível e nada é fixo. Talvez a lição final não seja sobre física, mas sobre a nossa própria consciência. Passamos a vida tentando definir as coisas, colocando rolos, decidindo o que é verdade e o que é mentira, quem está vivo e quem está morto. Mas a natureza nos diz que, na base de tudo, a existência prefere a ambiguidade. Schrödinger morreu em 1961, ainda desconfortável com as implicações do seu gato. Ele queria um mundo de certezas. Ele recebeu um mundo de sombras e reflexos. Hoje, quando você olhar para o mundo ao seu redor, lembre-se de que a solidez das coisas é uma construção frágil. A cadeira onde você está sentado, a tela que você está segurando, os seus próprios pensamentos. Tudo isso é o resultado de um colapso contínuo de infinitas outras versões de você que não aconteceram. A caixa está sempre aberta e sempre fechada. E a única certeza que nos resta é que, enquanto houver alguém para olhar, o universo continuará a se revelar, uma escolha de cada vez. A pergunta não é mais se o gato está vivo ou morto. A pergunta é: quem é você, o observador, que decide em qual mundo vai acordar amanhã?